E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao curso Desvendando o Mandarim. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karina Cunha, eu sou brasileira, morei 15 anos na China e hoje trabalho como professora e tradutora de chinês no Brasil. Sou a fundadora do canal Dominando o Mandarim e do curso Mestres do Mandarim. Eu fui para a China com 2 anos de idade, lá em 1997. E desde então eu sempre estudei em escolas locais, em escolas chinesas. Então eu sempre tive esse contato direto com a língua. E em casa eu falava português com os meus pais. Foi na China também que eu me formei em administração de empresas pela Yunnan Minzu Daxue, que é a Yunnan University of Nationalities, e voltei para o Brasil em 2012. Eu trabalho com mandarim há mais de 10 anos. Comecei com os meus primeiros alunos lá em 2013, com aulas particulares, aulas em grupo. Mais para frente, no ano de 2015, eu dei aula na Universidade Estadual do Ceará com um grupo de brasileiros interessados em aprender chinês de forma intensiva para trabalhar no mercado utilizando mandarim. Já dei muita aula de forma presencial, online, e recentemente nós lançamos alguns cursos na plataforma Mestres do Mandarim. Atualmente já contamos com mais de 1.500 alunos na internet. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena aprender mandarim. E se você chegou até aqui, eu gostaria de te parabenizar, porque você já está um passo à frente da concorrência. Muitas pessoas ainda encaram o mandarim como a língua do futuro, mas eu posso te garantir que mandarim já é a língua do presente. E quem já sabe, nem que seja um pouco de mandarim, já tem um grande diferencial no currículo. E se eu te falar quanto um tradutor de mandarim ganha, é aí mesmo que você não vai querer parar. Se você for fazer uma rápida busca na internet, vai ver que os salários para quem fala mandarim começam ali na casa dos 5, 6, 7 mil reais por mês. Isso você não precisa ter experiência em nenhuma outra área, basta saber falar mandarim. E eu sempre recebo contato de grandes empresas e multinacionais. Karina, será que você não tem ninguém para indicar? Alguém que fale mandarim? Nossa empresa está procurando para ontem. A gente contrata com vários benefícios. Com o mandarim, as oportunidades são inúmeras. Você pode trabalhar no Brasil, você pode trabalhar na China, você pode trabalhar de casa como tradutor, como intérprete, entrando em contato com fábricas chinesas, negociando em nome de empresas brasileiras. E eu vou te falar, a remuneração nesses casos é bem mais do que você imagina. Como falar mandarim ainda não é algo comum como o inglês, é possível você conseguir fechar serviços a partir de R$ 1.000 a diária. Já pensou em participar de um jantar de negócios, fazer network, mostrar seu trabalho para empresas que vão precisar desse tipo de serviço com frequência e ainda ganhar R$ 1.500 a diária? Isso que eu estou te falando aqui não são vãs promessas. Isso é a minha experiência pessoal. Então, eu estou abrindo um pouco aqui com vocês para vocês terem ideia, para vocês conseguirem enxergar até onde o mandarim pode te levar. E, na verdade, o que eu falei aqui foi só o topo do iceberg, foi só aquele gostinho para você entender onde você está se enfiando. É uma área que poucos têm coragem de entrar, então aqueles que realmente se comprometem a aprender mandarim têm muitas oportunidades e são muito bem remunerados. Se você gosta de viajar, mandarim também pode abrir muitas portas para você. Tem muitos chineses que vêm para o Brasil, passam temporadas aqui viajando, visitando empresas, visitando fábricas, às vezes até a turismo mesmo, e eles precisam de alguém para acompanhá-los. Já pensou se esse alguém for você? Mas se você estiver aqui por pura curiosidade, quiser só saber como funciona a língua, você também é muito bem-vindo, porque através desse curso você vai ter um panorama bem legal de como funciona o mandarim. Nesse curso, você vai aprender a diferença entre chinês e mandarim, chinês tradicional e simplificado, vai aprender a pronunciar os sons e os tons em chinês, que, aliás, vai ser a nossa primeira aula, vai entender um pouco sobre a escrita, os traços, a lógica para escrever, se existe uma ordem, algumas dicas para facilitar a escrita, vai entender como funciona a digitação do chinês no celular ou no computador, vai aprender a montar frases em chinês, vai entender a lógica do idioma
E através da lógica do idioma, você entende por que os chineses pensam de certa forma. Além disso, você vai entender um pouco sobre a cultura chinesa, vai aprender vocabulários e diálogo com gravação de nativos. Então, embora seja um curso introdutório, você vai sair daqui entendendo bem a base do chinês, de como funciona essa língua. Sem contar que vai conseguir já trocar algumas palavrinhas, algumas frases simples em chinês. Bom, eu tô muito animada para você começar a estudar chinês. Todos os dias, durante uma semana, nós vamos liberar uma aula nova aqui. E cada uma dessas aulas vai te proporcionar informações valiosíssimas. Então, se você não conseguir assistir a aula na hora que a gente liberar, não tem problema, assiste um pouquinho depois. Só não deixa de assistir, porque cada aula vai ser um degrau para a gente chegar lá no topo, lá no final. Bom, sem mais delongas, acho que você já entendeu o que vai acontecer aqui nos próximos dias e eu espero de coração que esse curso realmente seja um divisor de águas para você. E eu tenho certeza que se você assistir às aulas, se você tiver constância, realizar as tarefas que a gente sugerir, você vai conseguir absorver muito. Agora nós vamos para a primeira aula. A primeira aula vai ser sobre fonética e pronúncia. Nessa aula, eu vou falar um pouco sobre pronúncia com você. Às vezes a gente pensa assim, a pronúncia é uma coisa chata, mas eu vou te dizer que a pronúncia é uma das principais áreas da comunicação quando se trata de língua chinesa. Por quê? A começar pelo fato que o chinês é uma língua tonal. Mas antes de eu te explicar sobre essa língua tonal, talvez você tenha ouvido a palavra chinês e está se perguntando qual a diferença entre chinês e mandarim. Muito simples. Existem algumas formas da gente explicar isso, mas digamos que o chinês é a versão escrita e o mandarim é a versão falada, já que existem muitos dialetos na China, mas o dialeto principal, o dialeto oficial é o mandarim. Então, quando você diz que está estudando chinês, eu espero que seja o mandarim, porque esse é o chinês que você vai precisar para se comunicar com os chineses. Só que esses dialetos todos, ou pelo menos a maioria deles, compartilha o mesmo sistema de escrita, caracteres. A gente vai ter uma aula só sobre isso para você entender um pouco mais a fundo como é que funciona essa questão da escrita. Então, é mais fácil explicar assim que mandarim é a língua falada e chinês é o chinês escrito. Mas, na verdade, no fim das contas, tanto faz você falar mandarim ou chinês, que todo mundo sabe do que você está falando. Bom, mandarim, como eu estava dizendo, é uma língua tonal. O que isso significa? Significa que é uma língua que, se você mudar um pouco a entonação ou o tom da palavra, do som, a pessoa pode entender algo diferente. Você pode estar falando algo diferente. Você pode estar se sabotando falando alguma coisa que você, na verdade, não queria estar falando. Vou te dar um exemplo muito simples. Comprar é mai, vender é mai. E já te dando um spoiler, comprar e vender, ou seja, fazer negócios é mai, 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 mai. Para você que está tendo contato com o chinês pela primeira vez, isso pode soar um pouco assustador. Só que eu já vou te dizendo que talvez esse seja o ponto mais difícil do chinês, mas só temos 4 tons. Ou seja, a boa notícia é que você vai aprender esses 4 tons bem rápido e a partir daí você vai praticando até você acertar os tons. Acertando os tons, você já está com meio caminho andado na pronúncia. Aliás, eu acho que até bem mais que meio caminho andado. Então, vamos lá. 4 tons que nós temos aqui. Ouça comigo. Vou usar aqui a vogal A. A, 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 A. Não sei se você percebeu bem a diferença. Agora eu vou explicar eles e falar mais uma vez. A é o primeiro tom. Como você pode ver aqui na imagem ao lado, ele é representado por um traço na horizontal em cima da vogal. Então, A, A, A. Ele é agudo e constante. Estica mesmo. A. Esse é o primeiro tom. O segundo tom, ele já é subindo. Ele faz algo mais ou menos como A, A, A. E você pode estar pensando assim, mas como que eu vou lembrar disso?
muito simples. Na verdade, a gente também tem esse som subindo assim em português quando a gente fala é, é mesmo, é sério, é. Então, quando você está duvidando, esse na verdade é o segundo tom em chinês. O terceiro tom, como você pode ver aí representado na imagem, ele já é um pouquinho diferente. Ele desce e depois ele sobe. Vamos ver, ó. Vou pegar um som I, tá? I, I, I. Esse é o terceiro tom. Embora a gente ensine assim, descendo e subindo, A, I, O, muitas vezes ele é pronunciado só como I, A, O. Só que a gente precisa aprender a fazer essa voltinha, desce e sobe, igual quando uma criança está aprendendo português, ela vai lá e desenha um A enorme, você fica pensando assim, mas para que a criança precisa saber fazer esse A enorme? Na verdade, aquilo é tudo um processo, ela precisa fazer de forma exagerada para depois ir diminuindo, e a mesma coisa com os tons. Então, para eu te ensinar da forma correta, tem que ser um pouco mais exagerado. Agora, vamos para o quarto tom. O quarto tom é aquele tom que o pessoal encara ele como algo agressivo, mas na verdade não é bem assim. O quarto tom vai ser o A, Ma, I, Xi, Pa, Pi, e por aí vai. Ele é como se fosse uma queda d'água. Pá! Algo que alguém tá jogando. Pá! Caiu no chão. Você tá brigando com seu cachorro. Não! Para! É mais ou menos isso. Não vai lá! Não faz isso! Não morde! É isso. Ele soa meio agressivo, mas de novo, a gente tá dando aquela leve exagerada para depois suavizar e ficar correto. E por que esses tons são tão importantes? Além do exemplo do comprar e vender, existem milhares de situações onde vai fazer toda a diferença o tom que você pronuncia uma certa palavra. Como, por exemplo, YI. YI tem som de I. Se a gente falar no primeiro tom, I é o número 1. Segundo tom, I é a tia. Terceiro tom, I é a cadeira. E quarto tom, I é 100 milhões. Outro exemplo clássico, ma, mãe, ma, amargo, ma, cavalo, ma, xingar. E se você já tiver tido algum contato com a língua chinesa, você certamente já ouviu aquela piadinha clichê. Cuidado para não xingar a sua mãe de cavalo. Agora nós vamos passar para o pinyin. O pinyin, ele foi um sistema criado lá na década de 1950 para facilitar não só o aprendizado do chinês, mas também a representação de sons, como assim? Imagina que você precisasse escrever um artigo sobre o presidente da China, e aí você fala assim, opa, e agora? O cara tem um nome em chinês representado por 3 caracteres, e como é que eu vou escrever isso daqui? Então, o pinyin foi uma forma que eles criaram, uma, digamos assim, uma romanização da pronúncia chinesa para a gente conseguir representar sons de palavras, facilitando assim a transcrição de palavras chinesas para uma língua ocidental, e também facilitou demais para os estrangeiros e para os alunos, as criancinhas que vão para a escola, aprenderem a escrever. Então, o pinyin ele é uma ferramenta, uma forma de representar o som de um caractere através dessa escrita criada lá nos anos 50 e facilitando assim o nosso aprendizado. Então a gente tem muito a agradecer àquela pessoa que teve essa ideia de facilitar as coisas para o nosso lado. Então, para a gente usar esse pinyin, existe um alfabeto um pouquinho diferente do nosso. Não vai ser A, B, C, a ordem vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui a ordem que os chineses usam para falar esses sons. E antes de eu te mostrar como é que pronuncia eles, eu já vou dizendo que as palavras em chinês, os sons em chinês, eles são formados por uma inicial, uma final e um tom. A inicial seria mais ou menos uma consoante. A final seria mais ou menos a ideia de uma vogal. Mas existem finais com mais de uma letra. Com 2 letras, com 3 letras, até mais. Então, as palavras, os sons em chinês são formados por, na maioria dos casos, tá? Uma inicial e uma final e um tom. Como eu disse, existem 4 tons em chinês e você vai saber qual é o tom da palavra, porque em cima do pinyin vai ter a representação deles através desses tracinhos que vão representar o tom. E às vezes você vai perceber que não tem tom. A falta de tom
representa a ideia do tom neutro. Então, tem certos professores que vão dizer que chinês tem 4 tons e tem alguns professores que vão dizer que chinês tem 5 tons. Eu, pessoalmente, prefiro dizer que chinês tem 4 tons porque o quinto é a ausência de tom. Então, vamos lá. Você pode só ouvir e pode repetir também se quiser. Então, a gente vai começar pelas iniciais. A gente vai começar pela primeira parte do pinyin, que é como se fosse uma consoante. Lembrando que a ordem vai ser diferente da que a gente está acostumado e a forma da gente produzir o som também vai ser diferente. Você vai perceber que em alguns momentos a gente usa a vogal O, em outros momentos a gente usa a vogal E. Mas vamos lá, repete comigo ou só ouça para entender como é que funciona. Pô, pô, mo, fo, de, te, ne, le, ge, que, re. Muito bem, agora a gente vai para a segunda parte das iniciais, que são aquelas que talvez alguns no primeiro momento vão dizer, tá difícil o negócio, mas você vai ver que com prática não é tão difícil assim e não é nada impossível. Vamos lá então? Ji, qi, xi, zhi, chi, shi, ri. Esse R é só um vibrado. Você mantém a mesma posição da língua, dentes e tudo mais que você usou para pronunciar o zhi, chi, shi. O R é só um vibrado. J, j. Continuando. Z, c, s, i, u. Muito bem, aqui nós vimos as partes iniciais. Agora nós vamos para a parte final, as partes finais que compõem um pinyin. Como eu disse, a parte final representa mais ou menos a ideia de uma vogal, mas ela nem sempre tem só uma letra. Aliás, na maioria dos casos tem mais de uma letra. Então a gente junta essa final com uma inicial e o tom e nós temos uma palavra. Então, às vezes, você está fazendo um som, está emitindo um som, você nem sabe, mas você está falando uma palavra em chinês. E percebe que aqui a gente está falando tudo no primeiro tom. Então, vamos lá. A, O, I, U, I. Antes da gente continuar, deixa eu só mencionar rapidinho algo sobre o U com trema. U. Ele é o biquinho. Ele realmente é o biquinho que lembra um pouco aquele som do francês. U. Se você não conseguir pronunciar ele, tem uma técnica muito simples que a gente diz que é o seguinte. Você vai posicionar sua boca para se preparar para falar o som U, de uva. U. Só que você não vai falar o som U. Você vai simplesmente deixar a boca nessa posição, como se fosse falar. Só que agora você vai falar a letra I. Então, deixa a boca na posição para falar a letra U, só que fala a letra I, ó. U, U, U. Não tem para onde correr. Vai sair o som U corretamente. Então, vamos continuar. I, A, Wei, Ao, O, You, Yeah, Yue, An, Yin, Wen, Yun. Realmente é som de Wen. O N é como se tivesse um som de escondido ali no meio. Wen. Agora vamos para o último grupo. Aqui no último grupo a gente vai ter o som de NG no final, que é nada mais, nada menos que uma travada na garganta. Olha só. An, yin, on. Travou, deu certo. E a diferença entre o an, a N, ó,
termina aqui na ponta da língua quando termina com N. An, an. E quando é com NG, vai terminar aqui na garganta. An, an. Parece que alguém prendeu. An. Então, como você viu, essa foi uma aula bem curtinha, bem resumida da pronúncia chinesa. Espero que você tenha gostado. Lembrando que não é para você sair um mestre em mandarim dessa aula daqui. Você também não vai sair conseguindo pronunciar todos os possíveis sons em chinês. Essa aula foi para te dar um panorama de como funciona a pronúncia. Ah, e uma coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar, é que o pinyin, além de trazer todas as facilidades que eu já mencionei, ele trouxe talvez a maior das facilidades, na minha opinião, que a gente usa todos os dias, na hora de digitar. Muitas pessoas me fazem essa pergunta: como faz para digitar em chinês? Você vai usar esse sistema do pinyin. Então, você vai digitar a palavra pelo som, o pinyin da palavra, vai aparecer várias opções de palavras com o mesmo som e basta você saber reconhecer e saber qual palavra você quer escolher para aquela ocasião. Então, a gente digita a partir do pinyin. Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. 再见!